Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Rico e Lázaro. Todos acharam, amém? Então vamos ler o texto. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, abençoe essa pregação. Que o Senhor venha falar a nossa alma que carece da sua voz. Eu me coloco como um vaso na presença do teu Espírito, me entrego a ti. Cumpra a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que estamos diante de uma parábola. Existem pessoas que defendem e acreditam que Jesus está contando uma história real de um homem realmente chamado Lázaro, que existiu no tempo e espaço. Ou seja, para esses, não é uma parábola, é uma narrativa histórica. Para estes, realmente Lázaro existiu. Realmente esse homem era um mendigo que estava em frente de um casarão ou de uma mansão de um homem muito rico. E que de fato ele foi para o seio de Abraão e o rico de fato foi para o inferno. Então eles creem que Jesus está contando uma história real. Eu fico com a posição que defende que estamos diante de uma parábola e não de uma história real. Ainda que essa seja talvez a única parábola em que um nome é citado, Lázaro.
é um nome próprio, é o nome de uma pessoa. Dificilmente você encontrará isso numa parábola. Mas mesmo crendo que isso se trata de uma parábola, eu creio que nas parábolas existem elementos que falam da realidade. Por exemplo, vocês lembram quando Davi caiu com Batseba? O grande rei de Israel deixou de ir à guerra, como era costume dos reis irem à guerra naquele período. Davi resolve ficar em Jerusalém. Ele não vai à guerra. E nesse período em que o povo de Israel estava na guerra, e Davi no seu palácio, ele estava andando pelo seu palácio e viu uma mulher muito formosa, chamada Batseba, se banhando. Então o rei cobiça aquela mulher e manda trazer aquela mulher ao seu palácio. Ele cai com Batseba, o grande rei Davi, aquele homem que tinha derrotado Golias, cheio do Espírito Santo, homem segundo o coração de Deus, cai com aquela linda mulher que os olhos dele foram seduzidos. Então, ele manda chamar Urias da batalha, que era o esposo de Batseba. Ele volta. Mas Urias se recusa em deitar com a sua mulher. Aqueles que estavam na escola dominical, enquanto nós estudávamos essa passagem, lembram que Batseba engravidou nessa relação extraconjugal. A amante de Davi engravida. E não dá para esconder uma gravidez. Davi não vai matar Batseba. A barriga da mulher vai crescer. E todos saberão que o filho não é de Urias. Inclusive Urias saberá que o filho não é dele. Por uma esperteza maligna, Davi manda chamar Urias e pede para Urias descansar e se deitar com a sua mulher em casa. Porque assim Urias acharia que o filho seria dele. Mas como Urias era leal ao reino, ele disse, não, jamais me deitarei com a minha mulher enquanto os meus irmãos estão perecendo no campo de batalha. Não terei descanso enquanto os meus irmãos estão no exército lutando até a morte. O plano de Davi não funcionou. Urias não se deitou com a sua mulher. Qual foi a sacada maligna de Davi? Vou mandar matar Urias. Então não haverá um escândalo em Israel. Meu nome será poupado, e aqui é a minha conjectura, meu nome será poupado, meu reino será poupado, se eu matar esse homem. Mandarei uma carta para o general chamado Joabe, e Joabe vai colocar Urias no pior lugar da batalha. E assim foi, Urias foi no pior lugar da batalha e morreu. Davi matou Urias. Não houve escândalo em Israel, ninguém soube disso em Israel, até que um profeta chamado Natã foi até Davi, porque Deus revelou o oculto para Natã. Deus revelou aquilo que estava sendo escondido em Israel. Deus revelou o que Davi estava escondendo por baixo dos tapetes reais. Deus revelou aquilo que Davi estava escondendo no palácio para um profeta. Mas o profeta não foi direto ao rei. Ele não chamou o rei de adúltero, ele não colocou o dedo na cara do grande rei de Israel. Natã resolve mostrar aquilo que estava em oculto através de uma parábola. Ele usa uma parábola para falar de elementos reais. O profeta Natã usa de uma parábola, mas por trás dessa parábola existem verdades. O fato de ser uma parábola não significa que é uma história da carochinha para impactar as pessoas. Existem verdades reais por trás de parábolas. Então o profeta Natã diz assim, meu rei, existe um homem no reino muito rico. Ele tem várias cordeirinhas, ele tem várias ovelhas, ele é um homem muito rico. E há um outro homem que só tem uma cordeirinha. Então esse homem foi dar um banquete e ele tomou a única cordeirinha do outro homem e sacrificou essa cordeirinha para distribuir no banquete, tendo ele muitas. Tomou a única cordeirinha de um homem pobre de Israel. A Bíblia fala que o rei Davi ficou furioso com isso. E ele deu um decreto real. Ele disse, tal homem deve morrer. Essa malignidade não pode ocorrer em Israel. Se ele é um homem rico e tem vários cordeiros, ele não pode tomar a única ovelhinha de um homem pobre. Esse homem deve morrer. Aí o profeta Natã disse assim, meu rei, esse homem é o Senhor.
É você, rei, esse homem cruel. Repare que na parábola o homem rico tem várias cordeiras e toma a única cordeirinha do homem pobre e mata essa cordeira. Na vida real, Davi é um homem rico que tem várias mulheres e toma a única mulher de Urias. Porém, na vida real, ele não mata Batseba, que seria a cordeirinha na parábola. Ele mata o senhor da cordeirinha, que seria Urias. É diferente da parábola. O compromisso da parábola não é ter todos os elementos iguaizinho ou da mesma forma que acontece na história real. Porém, está cheio de verdade. Davi entendeu a parábola. E ele se arrepende no pó e na cinza. Ele pede perdão a Deus pelo que ele fez. Ele aceita as consequências. Ele aceita o castigo do Senhor. Ele não blasfema pelo castigo, ele não reclama pela disciplina, ele não é um homem de coração duro que agora vai dizer: Senhor, por que está me punindo? Não é para me punir, não. Ele aceita, ele fala: é meu pecado, eu cometi, é meu pecado, o Senhor é justo. Ele sofre a disciplina do Senhor, logo o filho é morto, Deus leva a criança. E mesmo assim ele continua adorando ao Senhor. Eu contei isso para que vocês vejam que parábola não significa a história da carochinha. Existem verdades por trás das parábolas. Por exemplo, eu creio que Rico e Lázaro é uma parábola. Eu tenho pregado todo domingo à noite sobre as histórias mais famosas da Bíblia. E hoje chegou nessa história que é uma das mais famosas. Virou novela, o Rico e o Lázaro. É uma parábola, mas, por exemplo, é uma parábola que fala de um lugar onde tem Abraão, onde tem consolação, alegria, banquetes. O que nós, como cristãos, chamaríamos de o paraíso. Jesus está falando de um lugar espiritual onde uma pessoa vai depois da morte. Mas também existe um outro lugar que é dito nessa parábola, que é chamado de Hades. Hades pode significar sepultura, mas também pode significar inferno, lugar de tormento. É a variação da palavra Sheol no Antigo Testamento. Vocês lembram do salmista escrevendo: as cordas do Sheol me envolveram. Ele está querendo dizer: as cordas da morte me envolveram, da sepultura. No Novo Testamento, essa palavrinha se tornou Hades. Sepultura, morte ou inferno. Então Jesus vai falar desses dois lugares espirituais. Um é o paraíso, um outro é um tormento. E para você estar lá, baseado nessa parábola, basta fechar os olhos. A morte vem e nos assalta com uma velocidade tremenda. E essa agonia de para onde eu irei quando eu vou morrer, essa agonia de onde eu acordarei depois de morrer, ela é real nos homens. Até os mais ateus, como os apologistas cristãos zombam, com um deboche, brincando. Todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Porque ali bate a realidade da morte e a realidade do pós-morte. O avião caindo, você sabe que tem pelo menos alguns segundos de vida. E o que você tem depois de fechar os seus olhos? Essa parábola fala de um homem muito rico, que ostentou muito. Ele viveu ostentando a sua riqueza e não cuidou de um pobre que estava diante dos seus olhos, diante da sua casa. E também fala de um homem chamado Lázaro, que vivia no pó e nas cinzas, doente, largado, não tinha nada. Mas quando morre, vai para o paraíso. Curiosidade, o nome Lázaro significa aquele que tem a ajuda de Deus, ou aquele que é amparado por Deus. Mas nós vemos que nessa parábola, o homem que tem o nome Lázaro, amparado por Deus, parece não ter nenhum amparo de Deus. Ele vive a vida como se Deus não o conhecesse. Porque ele está na sarjeta, doente, pobre, miserável. E o nome dele é aquele que Deus ampara. Mas ele não é amparado por Deus. De antemão, já quero dizer para vocês que essa parábola também serve para mostrar que o fato de vocês passarem por diversos sofrimentos, diversas tribulações, abandonos, escassez, não significa que Deus desamparou vocês.
A gente sabe quando alguém é desamparado por Deus ou não, quando ele morre. Um homem desamparado por Deus, quando a morte vem bater em sua porta, ele é o mais miserável de todos os homens. Eu conto a vocês que há pouco tempo, eu não me lembro se foi essa semana ou semana passada, mas tem bem pouco tempo, eu estava dormindo, acordando e sonhando, e chegou uma hora que eu pensei, será que eu estou morrendo? Eu não sei por que veio esse pensamento. Eu estava sonhando e acordava, será que eu estou morrendo? Eu estou indo e voltando? E aí já veio aquela coisa, e se eu morrer? O que será? O que eu tenho? Quem me resgatará do outro lado da eternidade? Irmãos, eu concordo com um estudioso chamado Fritz Heinecker, que é um teólogo alemão. Ele nos provoca perguntando o seguinte, quem é o personagem principal dessa parábola? Quem é o personagem principal da parábola? Isso é coisa de estudioso. Ficar procurando o centro do texto. Ficar procurando quem é o personagem principal do texto. Ficar perguntando por que Jesus está falando isso e para quem ele está falando isso. E obviamente a maioria de nós diria, o personagem principal do texto é Lázaro. Porque ele tem nome, o rico não tem nome. O rico é só chamado de rico. E o pobre é chamado de Lázaro. Então, o pobre, Lázaro, é o personagem principal. Fritz vai dizer que não. O personagem principal dessa parábola é o rico, não é o Lázaro. Lázaro está sendo usado de suporte para Jesus destruir Mamon. Lázaro está sendo colocado como suporte no texto para Jesus esmagar Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Não existe um espírito chamado Mamon. Mamon é o dinheiro. O dinheiro pode se tornar um Deus na sua vida. O dinheiro pode se tornar um ídolo na sua vida, a sua fonte de segurança, a sua fortaleza. Por exemplo, os salmistas diziam assim, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha. O rico que coloca a sua esperança no dinheiro, para ele ser coerente, ele deveria dizer, o meu dinheiro é a minha rocha, o meu dinheiro é a minha fortaleza, o meu dinheiro é tudo que eu tenho na terra dos viventes. Quando Mamon se torna um Deus, ele destrói a alma da pessoa. Mas Jesus quer hoje destruir Mamon. E com essa parábola ele já está esmagando Mamon. Por que ele conta essa parábola? Não é do nada. Ele não tem um insight do nada e inventa essa parábola. Olhe comigo o capítulo 16, versículo 13 e 14, e nós vamos entender o porquê ele conta essa parábola. Aqueles que amam o texto bíblico e amam estudar o texto bíblico, volte-se para o texto bíblico agora. Tenha curiosidade de saber o que o texto fala. Olha o que o texto diz. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha agora como o texto nos pega de assalto, nos pega de surpresa. Olha o versículo 14. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouvia tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Por isso ele vai começar a parábola do rico e Lázaro. Porque ele está querendo destruir Mamon. E os fariseus amavam o dinheiro. Pasmem, os líderes religiosos que deveriam amar a Deus acima de tudo. Na parábola, ou na verdade na Bíblia, o que dá o suporte para a parábola, esses religiosos amam mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro é o mamão desses líderes religiosos. É por isso que Jesus disse, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Aquilo que os fariseus têm como precioso, o amor da vida deles, Deus está detestando. Talvez na sua vida não seja o dinheiro. Talvez na sua vida seja uma outra coisa. E essa outra coisa pode se tornar o seu Deus. E essa parábola está alertando, se você continuar servindo isso como Deus, você vai para o inferno.
O inferno é real. Aqueles que servem a mamon, que servem a luxúria, que servem a lascívia, que ama tudo que é vaidade no mundo e segue tudo que é vaidade. O caminho é o inferno para essas pessoas. O texto é urgente. Esse texto serve para despertar a alma, abrir os olhos. O personagem principal é o rico. Dito isso, eu poderia entrar um pouco na parábola do administrador astuto, mas é um texto muito difícil. Eu não vou entrar nessa parábola hoje, mas está ligado ao texto. Eu repito, Jesus quer destruir Mamon. Olha o versículo 19. Havia um homem rico. Ele começa a parábola. Lembrando, ele vai enfrentar a crença dos fariseus, ou na verdade o amor dos fariseus, que era o dinheiro. E ele começa, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Irmãos, não era qualquer um que se vestia de púrpura. Era uma coisa rara, era uma coisa esplêndida. Como diz um estudioso chamado J. Carson, quando a Bíblia fala assim, ele se vestia de púrpura e de linho fino, provavelmente o texto, numa linguagem comum, está dizendo que até a cueca dele era de marca. Mas não é marca como a gente está acostumado aí. É uma coisa muito valiosa. Até as roupas íntimas desse homem são caras e caríssimas. A roupa externa dele é de púrpura. É algo brilhoso, fascinante, com um tom vermelho escuro, lindo, chama atenção. Ele se veste como um rei. Não é qualquer rico, é um homem muito rico, e o dinheiro é o Deus da vida dele. Lembrando a vocês que isso é contado no contexto dos israelitas. Esses dois homens, tanto Lázaro como o rico, creem no Deus de Abraão, tá bem? Nós não estamos falando de um mendigo que não cria em Deus e foi salvo pela pobreza. O texto não fala isso. A gente tem que ler o texto dentro do contexto. Os dois são judeus. Os dois são filhos de Abraão. Os dois creem no Deus de Abraão. Inclusive o rico vai chamar Abraão de pai daqui a pouquinho na parábola. Então ele era crente no Deus de Abraão. Mas no interior, o Deus dele era a riqueza dele. Olha a continuação do texto. Versículo 20. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Alguns propõem que o texto poderia ser traduzido da seguinte forma: diante do seu portão fora deixado um mendigo. Alguém pegou esse homem e largou no portão do rico. É isso que o texto está querendo dizer. O mendigo não caminhou até lá. Alguém pegou ele, o que indica que a doença desse homem talvez impedia ele de caminhar. Ele não poderia se locomover livremente, porque o texto disse que deixaram ele ali. Pessoas carregaram esse homem. Talvez ele era um fardo para a família. Talvez ele era um fardo para a parentela dele. Então pegaram ele e jogaram ele na porta de um rico. O mendigo, miserável, sem parente, sem tutor, sem pai, sem mãe, no pior estágio de uma vida humana, doente, largado. Como eu disse, uma doença que provavelmente impedia esse homem de se locomover. É muito fácil você não crer em Deus tendo tudo. É muito fácil você dizer, eu não quero ser crente, não sou crente, a sua vida está numa boa. Mas eu quero ver quando o avião estiver caindo. Eu quero ver quando os seus olhos estiverem se fechando. Parece que a vida de Lázaro é a pior vida do mundo, mas o texto vai demonstrar que não é. Mesmo ele miserável, abandonado pela família, deixado ali, ele é um homem amparado por Deus. A vida é muito curta, a vida é um vapor, ela vai embora. Ao ponto de até a pessoa que é extremamente doente, quando Deus chamar a alma dela, naquele dia que todos ouvirão a voz de Deus, hoje te pedirão a tua alma. Eu vim buscar a tua alma hoje. E o que tu tem? O que tu plantou? O que tu fez? Vai ficar para quem? Esse dia vai chegar para todos nós. Então, ainda que você tenha uma vida de calamidade e sofrimento, quando esse dia da busca da alma vier, e você se encontrar com o seu Criador, salvo em Cristo, você vai dizer, mas foi só aquele sofrimento? Foi tão pequenininho?
Na época eu achava que era dilacerador, mas hoje eu vejo que ela foi tão pequenininho comparado com o peso de glória que eu estou vendo agora na minha frente. Parece que a vida de Lázaro é a pior vida, mas não é. A pior vida é a vida do rico nessa parábola. A Bíblia descreve também que ele era coberto de chagas, provavelmente um leproso. Então tem um contraste no texto. Jesus fala que o rico se vestia de linho fino e de púrpura. E o mendigo não fala das roupas dele, fala que ele era coberto de chagas. Tem esse paralelo no texto, um usando púrpura e o outro tinha chagas no corpo. Mas Deus está com quem? Essa é a pergunta do texto. Continua o versículo 21. Este, o mendigo Lázaro, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Ele via aquilo. Ele via pedaços de pães molhados em molhos finíssimos, riquíssimos, caindo no chão, e ele não tinha acesso. Ele não queria estar na mesa do rico, ele queria comer o que caía. Ele queria comer o que sobrava. Imagine aquele homem salivando dia após dia, comer o resto do rico. Eu lembro da cena daqueles desenhos quando eu era criança do Tom e Jerry, quando aparecia aquele pedaço de carne suculento, que o Tom ou o Jerry ficava salivando e querendo pegar, aí aparecia um cachorrão, não sei quem lembra, que tinha uma coleira, um bicho forte, e eles salivavam, e até eu vendo o desenho começava a sentir vontade de comer uma carne. Graças a Deus tinha carne em casa, graças a Deus. Agora imagine esse homem no pior estágio possível, salivando, vendo os restinhos caindo, e ele não tinha acesso. Lázaro foi bloqueado. Havia um abismo entre Lázaro e o rico. Um abismo que separava ele da mesa do rico. O texto no versículo 21 continua, porque diz assim: até os cães vinham lamber suas feridas. Olha, cão aqui não é aquele cachorrinho que os mendigos andam na rua, não. Brincando, fazendo carinho. O cão, naquele período, ele era tido como um animal selvagem. E aquilo que os estudiosos dizem necrófagos. Eles comiam cadáveres. Eles lambiam sangue. Por isso eles eram tidos como impuros. Os cães eram impuros para os judeus. Porque eles cheiravam defuntos, lambiam sangue de coisa morta. Nós temos algo parecido, por exemplo, quando Micaías profetizou a ruína do rei de Israel. E havia uma profecia de que o rei morreria, o sangue dele seria lavado numa carruagem, no riacho, as prostitutas se banhariam na água sem saber, e o sangue vindo com a água, e no final os cães estariam lambendo o sangue dele. Essa história está em 2 Reis. Os cães lambiam o sangue do rei. Por isso que eles eram tidos como impuros. Então, o texto só está mostrando que Lázaro realmente estava no fundo do poço. Não há um consenso se os cães lambendo as feridas de Lázaro eram um tipo de compaixão canina. O que eu acho que é meio errado dizer, os cães têm os mesmos sentimentos que a gente. Eu não creio muito nessa história, que os cães têm os mesmos sentimentos e tal. Eles têm instintos e comportamentos de cães. Eles têm o instinto, talvez, de lamber a ferida de si mesmo, para aliviar. Então, essa possibilidade existe. Mas alguns dizem que eles poderiam também estar machucando Lázaro, e a gente não sabe, porque não está no texto. Eu acredito que o texto se inclina mais para que os cães eram uma companhia dele e lambia os sangues das feridas, ou sangue das feridas de Lázaro. Parece que os cães já têm ele como um semelhante. Mas não é do agrado de Lázaro, porque Lázaro sabia que aquilo era impuro. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Repare nisso aqui. Se Jesus está ensinando os elementos dessa parábola como elementos reais nessa parte, se ele está fazendo isso aqui, há uma evidência de que quando a alma se vai, os anjos do Senhor a carrega para o paraíso.
Porque quando Lázaro morre, o texto diz que os anjos o levaram. Repara a estrutura do texto. Algumas pessoas jogaram ele na porta de um rico. Os cães eram a companhia de Lázaro. Mas depois que ele morre, a companhia dele vira uma companhia celestial. Agora não tem mais cães. Agora não são mais os cachorros que fazem companhia a Lázaro. Agora aquele homem maldito jogado na sarjeta tem a companhia dos anjos. Os anjos vêm e começam a levar Lázaro para o reino celeste. A melhor companhia possível. Repara como a história muda do dia para a noite. Repara como a história muda num piscar de olhos. Repara a beleza da história. Repara o que está por trás da história. Quando o texto fala da morte do rico, apenas diz assim: o rico também morreu e foi sepultado. Não há menção de anjos aqui. Um estudioso chamado Craig Keener acredita que Jesus aqui ocultou dos seus ouvintes uma visão dramática que eles tinham na época. Que seres malignos carregavam os homens maus que morriam. E levavam esses homens maus para um lugar de tormento. Uma tradição, talvez. Não é o que a nossa igreja ensina como doutrina, porque nós não sabemos muito do pós-morte. Qual é o caminho para chegar lá? Nós não sabemos como isso acontece. Nós sabemos que Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que Paulo escreveu aos Filipenses dizendo: o meu desejo é morrer e estar com Cristo. Agora, quem leva, como leva, talvez os anjos levem. Agora, para o lugar de tormento, defender que Jesus ocultou uma visão dramática de espíritos malignos já atormentando esse homem e levando ele para o inferno, talvez seja muito. Talvez os próprios anjos levaram ele para lá, os anjos bons. Mas o texto não fala disso. A questão é quando o olho se abre. É quando a ficha cai. O problema é quando a vida já passou e é tarde demais. O problema é quando não dá mais para voltar atrás. O problema é quando a morte bate e ela vem e arrebenta e não dá mais para clamar: deixe-me voltar. Deixe-me voltar. Deixe-me voltar a fazer certo. Deixe-me voltar para perdoar. Deixe-me voltar para abraçar. Deixe-me voltar para pedir perdão. Deixe-me voltar para orar mais, para adorar mais, para me arrepender mais. Deixe-me voltar. Então os portões da eternidade são trancados e batidos com ferrolhos de bronze que ninguém mais abre. O problema da morte é muito sério. Porque agora o rico não está mais festejando. Porque os estudiosos acreditam que esse banquete era todo dia na casa do rico. Todo dia ele tinha um banquete. Aí ele morre. Versículo 22. No Hades. Isso aqui arrepia. Isso aqui é horripilante. No inferno, o texto está dizendo, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Ele não vê Abraão de perto, ele vê Abraão de longe. Ele já está no inferno. Não há mais pregação para ele. Ele não vai mais escutar o pastor Leonardo no púlpito. Ele não vai ouvir mais os pregadores da época. Acabou. Ele foi encerrado no inferno e ele vê Abraão de longe. Quando ele vê Abraão de longe, ele diz o seguinte: ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro do seu lado. E então, diz no versículo 24, então chamou: pai Abraão, o que significa que ele era crente. Ele reconheceu Abraão, ele sabia o nome. E ele era filho de Abraão por descendência, logo judeu. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O brado do inferno nessa parábola. Tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. A visão mais desgraçada que pode existir é um homem no inferno.
não dá mais para voltar. Repara que aqui Jesus pinta a parábola de uma forma em que ele consegue ver o paraíso. O que não é defendido nas epístolas dos apóstolos, talvez aqui seja um drama que Jesus realmente quer passar. Quer mostrar que esse homem era filho de Abraão e ele não alcança o céu por ser filho de Abraão. Ele não alcança o céu por ser judeu. Ele não alcança o céu por ser rico. Já acabou para ele. Talvez a visão aqui é de um banquete. A Bíblia fala que Lázaro está do lado de Abraão. E ele pede para molhar a língua na água e refrescar um pouco a sua boca. O que pode significar que Lázaro agora está num banquete. Como João, Pedro, Judas, Mateus, Tiago estavam na última ceia. E quando Jesus falou que um dali era um diabo, que no meio deles um era um demônio, que no meio deles um era um traidor, no meio dos 12 tinha um mau, no meio dos 12 tinha um filho do diabo. E aí os discípulos perguntam para João, que estava ao lado de Jesus na mesa. João era o que estava do lado do Senhor do banquete. Dá a ideia de que Lázaro está do lado do principal. Ele está num lugar de honra na glória. Ele está do lado de Abraão, o que era o lugar de João na mesa do Senhor, porque o texto diz que ele era o discípulo amado, ele era o mais íntimo. Ele reclinava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Então, quando os discípulos perguntam para ele, João, pergunta o mestre, quem é o traidor? João reclina a cabeça nos peitos de Jesus e diz, quem é? Aí Jesus conta para o mais íntimo, é aquele que molhar o pão comigo. Molhar o pão comigo, é um banquete, eles estão numa ceia, aí Judas molha o pão junto de Jesus. Então Lázaro está nesse lugar especial, e quando o rico pede para molhar, essa ideia, ele está num banquete provavelmente, ele só quer que Lázaro molhe um dedinho na água do banquete e coloque na língua dele. Eu escrevi algo aqui, e como minha vista não está muito boa, eu vou precisar chegar a Bíblia um pouco mais perto. Quando se está sofrendo, torna-se mais difícil perceber o que está ao redor. Quando se está bem, raramente se atenta para as necessidades do outro. Por isso Lázaro observava o rico, e o rico agora observa Lázaro. Quando se está tudo bem, quando a gente só vive em festa, 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 talvez a nossa visão para aquele que está sofrendo seja uma visão rara. A gente não atenta para aqueles que estão sofrendo. O rico estava se banqueteando todo dia, mas ele não olhava para Lázaro, ele não percebia que tinha um homem querendo comer migalhas, ele não percebia. Lázaro, como estava na pior, a visão dele é mais aguçada, porque quem está na pior consegue enxergar melhor. Porque tem fome, tem sede, e os desejos vêm à flor da pele, e ele começa a reparar naquilo que ele poderia estar degustando. Só que agora o cenário inverte. É o rico que agora observa Lázaro. Ele nunca viu Lázaro na vida. Ele nunca olhou para Lázaro. Ele foi reparar no inferno que tinha Lázaro. Ele sabia o nome de Lázaro, mas ele nunca ligou para Lázaro. Agora, pela primeira vez, ele diz, pede para Lázaro. Por que ele não disse isso em vida? Alguém chame o mendigo Lázaro para comer comigo. Ele não ligava. E aqui está uma exortação para a igreja muito séria, desse teólogo alemão que eu citei agora há pouco. Ele diz assim, não são citadas atrocidades reais do rico no texto. Não é citado que ele matou, que ele arrancou cabeça, que ele estuprou. Não é citado atrocidades do rico. Não é o mal que o rico pratica, mas o bem que ele deixa de realizar, que basta para que seja condenado por Deus. O texto não fala de atrocidades cometidas pelo rico, mas fala de um bem que ele poderia ter feito e não fez, o que já é bastante para ele ser condenado. E aí não dá para não passar pela epístola de Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que se diz crente, mas não ama o próximo, pecado. Aquele que se diz religioso, filho de Abraão,
mas não tem coragem de estender a mão da misericórdia para alguém, não sabe fazer o bem, ou melhor, sabe fazer, mas não faz, está condenado, está em pecado. Não adianta a gente estar no culto adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, quando a gente não pratica o amor, quando a gente não é mais dócil, mais solícito, mais amoroso, mais misericordioso, a sua religião é vã. Por isso que a gente precisa de Tiago nessas horas. Por isso que a gente precisa da epístola de Tiago. Se a sua fé não tem obras, a sua fé é uma fé morta. A fé que é viva, que é real, ela vai manifestar as obras. Eu preciso pregar isso, porque talvez a sua fé é inoperante. Talvez a sua fé é morta, e eu preciso pregar porque você está indo para o caminho do rico, para o tormento. E de lá você vai bradar, como eu queria ser melhor. Como poderia voltar, e não dá mais tempo. A brincadeira acaba num piscar de olhos, num estalar de dedos, a brincadeira acaba. Ontem, eu estava vindo de um jantar na casa de um membro da igreja, com a minha esposa, e a gente passou por um lugar, um bar, onde tem shows, onde as pessoas se vestem bem. Até a minha esposa brincou e falou, olha, as pessoas estão muito arrumadas para estar aqui, e a gente passou de carro. E quando foi hoje, a gente descobriu que houve um tiroteio nesse lugar e uma pessoa morreu ali, onde a gente passou. Essa pessoa foi lá para dançar, talvez. Eu não sei ainda o que houve. Mas uma vida morreu essa noite. Alguém que estava vivo ontem de tarde, não está mais vivo hoje. Onde essa pessoa está? Ela não estava adorando a Deus ali. O Sproul, num dos seus sermões, foi um dos maiores teólogos do mundo, um dos maiores pastores do mundo. Ele diz assim, eu nunca vi alguém no culto fúnebre dizer, eis aqui uma alma que está no inferno. Nem dizer, provavelmente o homem que está nesse caixão está no inferno. A gente sempre deseja o melhor. E nós sabemos que a salvação pertence ao Senhor. Nós entregamos para Deus. Mas é diferente quando é um justo no caixão. Quando é um homem que honrou a Deus pelas obras dele. É um homem que amava ao Senhor. É muito diferente, porque a gente presencia um culto fúnebre alegre. É um culto fúnebre triste, mas ao mesmo tempo alegre. Como será o seu culto fúnebre? O que sua mãe vai pensar? O que sua esposa que te conhecia vai pensar? Eis aí um homem que está nos céus? Ou vai balançar a cabeça? Provavelmente ele estava no inferno, porque a fé dele era uma fé brincante, era uma fé mentirosa, e eu via de perto. Não brinque com a vida, pois a vida leva à morte, e a morte leva ao inferno. Não brinque com a maneira como você tem se comportado e se portado. A vida é muito séria para ter brincadeira. E quando eu falo brincadeira, são brincadeiras pecaminosas. Eu não estou falando de diversões saudáveis, estou falando de pecado, não brinque com isso. Em um piscar de olhos, e você está numa eternidade em tormento. Lázaro pede para ele molhar. Versículo 25, mas Abraão respondeu, filho. Abraão reconhece que ele era judeu. Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. O texto está falando para você ou não? Tem alguém como Lázaro entre nós? Tem alguém como Lázaro entre nós? Sofrendo como Lázaro entre nós? Os meus olhos passeiam na igreja e eu só consigo contemplar pessoas que têm coisas boas, não como o rico. Obviamente não, porque nós somos pobres. Nós somos médio. A famosa classe média. Uma classe média um pouco mais alta e um pouco mais baixa. Mas tem pessoas prósperas aqui, que não fazem o bem com o seu dinheiro, que não investem na obra de Deus, estão quase se tornando filhos de Mamon. Abra os olhos, porque naquele dia você talvez vai pensar, como eu queria ter expandido mais o reino, se eu voltasse, eu ajudaria mais um pouco o reino. Filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más ou ruins.
Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso, não conseguem. Alguns estudiosos chegam ao ponto de decidir o seguinte nesse texto. Quando Abraão diz assim, entre vocês há um grande abismo, entre nós e vocês, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu não conseguem. Alguns estudiosos pegam essa frase assim, provavelmente, Lázaro queria passar para o outro lado para molhar a língua do rico. Provavelmente. Aqueles que desejam sair daqui e para aí não pode, porque ninguém desejaria estar no inferno. A única possibilidade de alguém querer saltar o abismo para estar do outro lado é por misericórdia de quem sofre. Não para trocar de lugar. A ideia não é trocar de lugar. É alguém que está comigo sair do banquete, levar um pouco do banquete para vocês. Não pode. Então essa pequena possibilidade de Lázaro querer se movimentar para ouvir o pedido do rico, ele é diferente do rico. Ele quer umedecer a língua daquele homem, mas não pode. O rico teve tempo suficiente para se arrepender, mas não se arrependeu. É o dia que o cordeiro vira um leão. É o dia que o Jesus manso e humilde vira um leão bravo. E não tem mais volta. Versículo 27, ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. Ele muda o pedido. Já que não dá para passar daí para cá, manda ele ir descer. A linguagem é minha, descer, tá? Porque a ideia é de paraíso, tá? Para a gente estar mais em cima do que embaixo. E como os dois lugares estão um do lado do outro nesta parábola, vamos colocar assim, que ele desça e vá à casa de meu pai. Olha o que começa a acontecer nesse texto. Manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, provavelmente todos muito ricos, tá? Eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aviso. Eles precisam de um aviso, como se o rico nunca tivesse esse aviso. Grifo meu aqui. Avisos também são sermões. Vocês estão sendo avisados hoje. Não tem mais aquela coisa de, manda alguém avisar. Ah, se alguém tivesse me avisado. Os sermões estão sendo pregados, os missionários têm bradado e os céus têm clamado. Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória do Senhor. Já apontam a um Criador. Os homens não têm desculpa. Deixa que ele os avise, versículo 28, parte B, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam os profetas. Traduzindo para a gente, ouçam os pregadores. Vocês têm os pregadores, vocês têm os arautos, você tem o texto bíblico em casa, leia. Ouça os pregadores, leia a Bíblia, ainda há tempo para você. A boa notícia do sermão de hoje é, há tempo para você, e o seu tempo é agora. Para que você não acorde no lugar do tormento dizendo, mande voltar, mande alguém ir à minha família. Ah, se alguém tivesse vindo a mim. Já foram até você. Você está presente aqui. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da sua redenção. Hoje é o dia em que você carimba o passaporte para o lugar onde Lázaro estava. Ao lado do Senhor Jesus. A salvação é no dia que se chama hoje. É agora. Arrependa-se dos seus pecados, larga a vida de lascívia. Aí alguns dizem assim, eu não quero ser crente agora não, eu ainda tenho muita cervejinha com churrasco para tomar. Espera eu esgotar esse período e aí eu vou para a igreja. Aí morre, aí depois diz, me dá mais uma chance, eu troco o churrasco, eu troco a rodinha dos escarnecedores. Nada contra o churrasco, eu estou emendando o churrasco com roda dos escarnecedores, com pecado. Eu não vou falar nada contra a cerveja para não chocar ninguém também.
É contra a roda pecaminosa. É contra uma vida mundana. Aqueles que dizem, não vou a Jesus hoje não. É só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Aí o pouquinho acaba e você está no inferno e não dá mais para você. E você vai ficar chutando. Agora tenta ir para um lugar onde não tem um abismo, onde tem uma porta de ferro selada. E você bate, bate, bate e ninguém abre. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Versículo 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Repara que ninguém vai para o céu por ser pobre. O texto pressupõe que Lázaro era um homem arrependido pelos seus pecados e quebrantado. Porque o próprio rico diz, eles se arrependeriam e iriam para o lugar onde Lázaro está. Não viria para o lugar onde eu estou. Então eu não estou aqui para uma pregação socialista, progressista, de que na verdade os pobres são redimidos porque são pobres e Deus vai salvar eles porque eles são pobres. A salvação não é por pobreza, a salvação é por Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que é mais fácil um pobre salvar do que um rico. Eu acredito que é mais fácil um pobre cair de joelho aos pés de Jesus e dizer, tu és o meu Senhor, do que um rico. Porque o rico já tem toda a segurança da riqueza. Se uma casa dele pega fogo, ele tem dinheiro para construir outra. Se a casa do pobre pega fogo, meu Deus, ele vai gritar, Senhor Deus, me dá uma casa nova. Ele vai bradar ao Senhor. O rico não, ele vai na conta bancária. Viram a diferença? Um pobre, quando vê a enchente tomando a casa, ele diz, tem misericórdia, Senhor. O rico diz, não, deixa a água aumentar, depois que ela baixar a gente reforma tudo, porque ele confia na conta. É mais fácil um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulhinha mesmo, real, do que o rico herdar o reino de Deus. Porém, ricos são salvos. Porque Deus faz o impossível. Mas na frente nós temos Zaqueu se convertendo, era um homem rico. Homens ricos foram salvos. José de Arimateia era rico. Hoje existem homens ricos que sustentam a obra missionária, sustentam igrejas locais. Existem homens ricos que chegam para o pastor e para a liderança da igreja assim, quanto vocês precisam para um templo novo? É 1 milhão. E ele vai lá e dá 1 milhão. Porque amam a obra do Senhor. Alguns fazem por politicagem, não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que realmente amam a obra do Senhor. É possível ser rico e ser crente de verdade. Mas o reino dos céus é para aqueles que creem em Jesus e se arrependem dos seus pecados. É por isso que ele diz, os meus irmãos vão se converter se um morto voltar. Mas não vai voltar. Olha a resposta de Abraão para essa sacada do rico que parece ser genial. Estou terminando. Nós ainda vamos cear. O meu desejo era pregar até meia-noite hoje, mas não tem como. Versículo 31, o último versículo. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha isso, que profundo. Não, mas se eles virem um milagre, eles vão crer. Porque se nessa igreja acontecer um milagre, se o pastor Leonardo ressuscitar alguém, as pessoas vão se converter. Repara que Abraão não dá muita trela para isso não, tá? Abraão não dá muita trela para isso não. Abraão diz, se eles não creem na palavra, dificilmente crerão. Ainda que vejam um milagre. Tão pouco, na verdade. Ou seja, está dizendo, eles não vão crer. Se eles não ouvirem e se converterem pela palavra, pelos profetas, eles não vão se converter ainda que um morto volte. E aí eu lembro da fala de um dos grandes ateus do mundo. Ainda que viesse a Virgem Maria na minha frente e falasse comigo, o reino dos céus existe. Ele usa a Virgem Maria porque a visão predominante talvez na família dele seja católica. Ainda que a Virgem Maria apareça, eu não crerei, porque eu acharei que estou passando por uma alucinação. Eles têm desculpa para tudo. Se o homem não for ferido pela palavra, o milagre não abre o coração dele. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, como crerão se não há quem pregue?
A fé vem pelo ouvir, diz Paulo, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra que abre os seus ouvidos, é a palavra que sara seu coração, é a palavra que purifica a sua alma, é a palavra que te leva a Cristo. É por isso que Cristo diz: vão em todo mundo e pregue o evangelho, pregue. O que traz a fé é a palavra. É por isso que a gente precisa dar valor à pregação. A pregação tem tirado almas que já estavam com um pé no inferno. E a pregação vem e tira o pé da pessoa de lá. Tem pessoas hoje ouvindo o sermão, hoje, que já estão com um pé no inferno e tirarão o pé do inferno pela pregação. Eles vão ouvir, como diz o texto de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem e me seguem. E às vezes essas ovelhas estão vivendo uma vida bem promíscua. Odeiam a igreja, odeiam o pastor, odeiam a palavra. Conseguem odiar o meio que Deus decretou, pelo qual ele poderia ou deveria ser salvo, que é a pregação. Não odeie aquilo que Deus decretou como um meio de salvação para você, que é a palavra do Senhor. Eu termino esse texto com algumas considerações finais desse teólogo alemão. Ele diz assim, consideração 1. Onde você estará após a morte? Responda essa pergunta ao seu coração agora. Onde você estará depois da morte? Responda. Segunda, será que morrer pobre assegura a beatitude? A vida boa? Ou será que o simples fato de você morrer, mesmo sendo rico ou pobre, tem gente que diz assim, né? Eu vou morrer porque meu sofrimento está muito grande. Mas tu tem Cristo? Não. Quem te garante que você vai morrer e vai ter uma vida melhor? Ah, eu estava sofrendo muito, é melhor eu morrer. Se tu não tem Cristo, mantenha-se vivo, cara. Não vai melhorar, vai piorar. Só o fato de morrer não significa que vai aliviar a sua vida. 3. Será que a riqueza leva ao inferno e a pobreza ao céu? Não. Sua fé em Cristo é que vai levar você para o céu. E a descrença que vai levar você para o inferno. Versículo 4. Tópico 4. Será que as pessoas podem se converter após a morte? Ah, depois que eu morrer, eu me converto. O texto diz: não. Tem que ser hoje. 5. Haverá diferenças na glória eterna? O texto sugere que Abraão tinha uma função superior. Seria isso um galardão? Não sei, só para pensar. Será que uns serão mais importantes, ou terão cargos ou funções diferentes? Não sei, é só para pensar. O texto sugere que Abraão tinha uma posição de destaque, e que Lázaro também por estar do lado dele. 6. Será que vamos reconhecer uns aos outros pós-morte? Sim, o rico reconheceu Lázaro. Então eu vou saber quem é você naquele dia, tá? Tu chegou, rapaz? Eu também cheguei. Foi difícil? 7. Como será a vida das almas após a morte? Elas não dormem nem sonham, mas falam, sentem e veem. O que significa que você sofre ou se alegra depois da morte. 8. Como é o sofrimento e tormento dos que vão para o inferno? Os desejos ardem, como a sede no texto diz. O remorso corrói. O lamento pela família do descrente que fica. É o que o texto apresenta. O desejo corrói, o remorso vai te destruindo ali. Não arrependimento, mas é um remorso. Ele vai te destruindo no inferno. 9. Qual é o meio de conversão apresentado no texto? A palavra de Deus, não os milagres. 10. E último. O que Lázaro poderia pensar diante do sofrimento passado? Lázaro agora está no paraíso. O que ele pensa sobre ter tido chagas ou lepra, não ter tido uma vida boa, não conseguir andar, passar fome? O que ele está pensando agora no paraíso? Provavelmente Lázaro, e eu encerro aqui, estaria dizendo o seguinte, Romanos 8,18. Considero que os sofrimentos atuais não podem se comparar com a glória que será revelada. Ele se lembraria desse texto.
Considero que os sofrimentos que passaram pela minha vida não se comparam com o que eu estou vivendo agora. Irmãos, creiam em Cristo, segurem nele até o fim. E você estará ao lado do Senhor Jesus na eternidade. Não abracem Mamon, não tenham ídolos, sirvam só a Deus, para que vocês não pereçam no inferno, irmãos. É muito sério. Curve sua cabeça agora. Senhor Deus, nos abençoe. Nós vamos ceiar agora. Nós abençoamos esses elementos, Senhor. O pão não é só para alimentar a nossa fome. O pão simboliza o seu corpo. O cálice aqui, ó Deus, não é para matar a nossa sede. O cálice simboliza o seu sangue derramado. Uma nova aliança. Que ao comer e beber desse pão a gente venha discernir o corpo, uma comunidade santa, lavada e remida pelo sangue de Cristo, que estará na glória celestial pelo sacrifício dele. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e confiamos somente no seu sacrifício. Esteja conosco. Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.